Vamos lá, gente, vamos conversar um pouco sobre terapia antiepilética, então. Não tenho aqui como objetivo aprofundar nos fármacos, o manejo. Isso é uma coisa que não cabe tanto nesse curso, mas repito, quem tiver interesse de aprofundar os estudos, nós deixamos aqui para vocês os trabalhos importantes do consenso e o que vieram depois do consenso, as meta-análises que foram feitas com os fármacos antiepiléticos para cães e gatos, e também deixo, né, à disposição de vocês lá no Neurovet os nossos cursos que vão aprofundar bastante nessa questão das terapias antiepilépticas. Aqui eu vou falar para vocês o embasamento geral para que vocês entendam o que está acontecendo com esse paciente, se ele está ou não sendo bem tratado, quando ele deve ser tratado, e para vocês entenderem depois, quando a gente estiver falando de status epiléticos e de cluster, sobre como vai ser o monitoramento desse paciente, ok? Vamos lá. Então, a princípio, lembrem-se, a terapia de um paciente que tem epilepsia vai ser baseada em fármacos antiepilépticos. Mas de nada adianta entrar com fármaco antiepilético se esse paciente tiver uma causa primária estrutural que não foi identificada e sequer tratada. Ou que ele não tenha epilepsia, ele tenha crises epiléticas reativas ou provocadas. Da mesma maneira, isso precisa ser identificado e tratado. Não adianta ficar só dando fármaco antiepilético que não vai resolver. A tendência é que cada vez mais vá piorar, tenda a piorar essas crises epiléticas, a gravidade delas, inclusive podendo deixar sequelas, como eu já falei anteriormente. É muito comum chegar paciente para o nosso dia a dia, aqui na nossa rotina do atendimento do serviço de neurologia, e o proprietário já insatisfeito com o mau controle de crises. E ele chega falando assim, meu cachorro tem diagnóstico de epilepsia idiopática desde não sei quanto tempo, e não está dando certo o tratamento, eu já passei em não sei quantos veterinários, e a gente vai entender, e nunca foi feito a base mínima de exames laboratoriais e de imagem para entender se aquilo realmente é uma epilepsia idiopática. E a maioria das vezes é uma raça que nem tem predisposição à epilepsia idiopática. E aí quando a gente vai começar a investigar, a gente encontra uma causa e vê, olha, seu animal está piorando justamente porque tem uma causa base que está piorando. Tá? Só o fármaco antiepilético não vai ser suficiente. Então, de novo, a importância de você definir se a epilepsia é idiopática ou não. Se realmente é epilepsia e se é idiopática ou não. Bom, além disso, então, lembrem-se, os fármacos antiepiléticos, eles não são antiepileptogênicos. O que significa essa palavrona? Significa que o fármaco ele não vai curar aquela zona epileptogênica que eu mostrei para vocês nos desenhos do início da aula de epilepsia. Aquele foco, aquela zona epileptogênica que está disparando de forma hipersincrônica, ela tem um distúrbio ali, seja esse distúrbio idiopático ou por causa de uma alteração estrutural. Se isso não vai ser revertido, aonde o fármaco antiepilético vai agir? No reequilíbrio daquilo que foi perdido, no excesso de excitação ou na baixa de inibição. Então eu quero reequilibrar e aumentar o limiar de excitabilidade desse paciente para ele não desengatilhar tantas crises. Lembrem-se, a grande maioria dos pacientes com epilepsia idiopática vai continuar tendo crises epiléticas ao longo da sua vida. Se vocês não explicarem isso para o tutor, ele vai ter uma ansiedade muito grande toda vez que esse paciente tiver crise epilética. E ele vai te ligar, ele vai achar seu número. Ai, meu cachorro está tendo crise de novo, por que ele está tendo crise de novo? Não está dando certo a terapia. Não, pode ser que esteja tudo lindo, maravilhoso, já foi tudo descartado, ele tem epilepsia idiopática. Mas 85% dos pacientes com epilepsia idiopática continuam tendo crises ao longo da vida. Isso precisa ser entendido pelos tutores, para não gerar tanta ansiedade, ok? E lembrem-se, até que ponto que eu vou forçar um fármaco antiepilético convencional em pró de entrar com novos fármacos antiepilépticos. No Brasil nós não temos assim tantos dos novos fármacos para os cães e gatos, como existe já na Europa, como existe já nos Estados Unidos, que tem, por exemplo, imeptoína, zonisemida e outros fármacos importantes que estão sendo considerados com bons efeitos e baixos efeitos colaterais, mas que no Brasil não existem ainda. Então, assim, eu não vou entrar nesses métodos com vocês nessa aula, eu vou falar simplesmente daqueles que são legais aqui no Brasil e que a gente pode usar com tranquilidade e como usar. Não adianta nada também, Bruno, chegou o levetiracetam no Brasil, que antes era o Keppra, caiu a patente, agora nós temos inclusive genérico, ficou mais barato, que legal, bem acessível para o tutor. Aí eu vou fazer o quê? Paciente chegou com crise epilética, eu já entro com Keppra de uma vez, com levetiracetam de uma vez, tá certo? Não, não tá. A gente vai entender que o levetiracetam não é um bom fármaco para ser utilizado como primeira opção e como monoterapia.
Ele só vai ser utilizado em conjunto, como terapia adicional, quando o primeiro fármaco, que na grande maioria das vezes vai ser o fenobarbital, quando ele for comprovadamente ineficaz. E para a gente chegar nesse comprovadamente ineficaz, a gente precisa fazer uma baita de uma investigação. Não é simplesmente, na mesma semana que eu comecei terapia antiepilética, já coloca lá, feno. Ah, continuou fazendo crise epilética, já entro com brometo, e já entro com outro, e já entro... Não é assim que a gente vai fazer. Tá? Isso está errado. Existe uma palavra muito importante para terapia antiepilética que chama-se monoterapia. Nós devemos fazer a monoterapia até que a gente tenha evidência suficiente que aquele cão ou aquele gato não são beneficiados somente com a monoterapia. Que eles não respondem bem a esse fármaco. Aí sim nós vamos adicionar um segundo e, quando precisar, um terceiro fármaco. Então, os objetivos da terapia antiepilética: reduzir ou eliminar as crises epiléticas, que seria uma meta eliminar, né? Mas não é uma meta realística. E se você não conversar isso com o tutor, como eu já comentei, esses tutores vão ficar frustrados e vão ficar pingando de veterinário em veterinário. Tá? E você vai ser só mais um, se você não explicar muito bem isso para eles. Então, se a epilepsia não foi investigada, pode ser que tenha uma causa base, isso vai só estar piorando. Não adianta nada você entrar com outros fármacos, com vários fármacos, se você não sabe o que é essa causa base. E nos casos de epilepsia idiopática, como eu já falei, 85% em média dos pacientes com epilepsia idiopática continuam tendo crises epiléticas ao longo da sua vida. Somente 15 param de ter essas crises. Então a maioria vai precisar receber o tratamento antiepilético para o resto da vida. O que a gente quer então? Evitar a gravidade, a progressão e reduzir também a progressão das crises epiléticas. Quanto menos crise epilética o paciente tiver, quanto menos graves elas forem, quanto menos duradouras elas forem, melhor para o paciente. Isso é o que a gente quer na realidade. Intervalar ao máximo, aumentar o intervalo interictal entre as crises. De forma a reduzir a mortalidade do paciente, inclusive as eutanásias, que muitas vezes são solicitadas quando o proprietário acha que o paciente está sofrendo por excesso de crises, e evitar e diminuir as comorbidades que vêm associadas, e existem várias, como eu já falei para vocês no início, tá? Depois eu vou deixar papers para vocês lerem sobre isso. O que a gente quer no final das contas? Qualidade de vida para o paciente e, claro, para a família. Não tem como deixar isso de fora. Não tem como a gente simplesmente negligenciar e pensar, não, o tutor tem que fazer 100% do que eu falo, não quer fazer o tratamento? Tem que fazer, é obrigatório. Mas e se ele não quiser ser cooperativo? Você não tem como obrigar ele a fazer as coisas. Então a gente vai precisar tentar ajudá-lo a colocar a terapia antiepilética dentro das possibilidades dele, financeiras, horários e etc. É claro que se é um problema para o tutor resolver, a gente não pode tomar isso como uma responsabilidade nossa. A gente tem sim que instruir o que é melhor a ser feito e ele vai tomar as devidas providências. Mais uma vez, vou deixar os papers relacionados. 2015, né, eu tive a grande felicidade de poder estar presente lá no congresso do ACVIM, né, do Colégio Interno de Medicina Interna do Colégio, né, Americano de Medicina Interna dos Estados Unidos, um dos maiores eventos que eles têm lá anualmente. E em 2015 foi debatido justamente o consenso, né, o que daria origem ao consenso de terapia antiepilética em cães e gatos. E vou deixar esses papers para vocês. Aqui, um dos que fazem parte, né, do consenso, falando, né, dos resultados da terapia e nas intervenções terapêuticas em cães e gatos com epilepsia. Vale muito a pena a leitura. Tudo aqui que eu estou falando para vocês também vai ser muito baseado nisso, tá? Então, quando a gente vai iniciar um tratamento clínico? Essa é uma das perguntas mais importantes que a gente quer entender. Até antes do consenso, isso era muito variável. A gente não tinha muito consenso sobre quando iniciar a terapia. Hoje a gente sabe, o consenso deixa isso claro. Se o mesmo paciente ele tiver mais do que uma crise epilética dentro de 6 meses, ele precisa estar sob terapia antiepilética. Ok? Então, se ele fez 2 ou mais crises dentro de 6 meses, não importa o tipo de crise, se é focal, se é generalizada, ele precisa estar sob terapia antiepilética. Porque a tendência é isso piorar com o tempo. Se ele não tem mais do que uma crise epilética dentro de 6 meses, porém os sinais pós-ictais dele estão ficando graves, são graves, como, por exemplo, se ele fica agressivo pós-crise, ou tem cegueira pós-crise, ou se esses sinais pós-ictais duram mais do que 24 horas, mesmo que ele faça somente uma crise a cada 6 meses, né, o intervalo seja muito maior que isso, é importante que ele também esteja sob terapia antiepilética. O consenso deixa isso muito claro. E uma terceira opção, né? Se tudo isso não acontece, porém,
você está vendo nitidamente numa tabelinha de frequência, que é sempre bom você entregar para o tutor, né? Ele está vendo como é que está sendo essa frequência de crises. Você está vendo como é que está sendo essa frequência de crises. E nos últimos 3 períodos interictais, você está vendo nitidamente que esses períodos estão encurtando. Então ele fazia crise a cada 9 meses. Daqui a pouco, próxima vez, a cada 8. Daqui a pouco, a próxima vez, a cada 7. Ou seja, está só diminuindo cada vez mais. Eu não vou esperar fazer mais de uma a cada 6. Eu vou entrar com terapia antiepilética. Ok? E finalmente, claro, se é um paciente que está desenvolvendo crises em cluster, independente dessa frequência aqui, se ele tem crises agrupadas, várias num dia só, ou se tem status epiléticos, ele necessariamente tem que estar sob terapia antiepilética. Claro que, novamente, isso vai ser individualizado. A gente tem que considerar o estilo de vida, de saúde, tanto do paciente e as limitações financeiras, comodidade do dono também, para esse regime que a gente vai propor. Tá? A gente precisa ter uma conversa muito aberta, muito franca com esse tutor. Existem várias proposições de fármacos que foram propostos, né, que foram lançados ao longo do tempo. Então eles classificam ainda isso como gerações. Primeira geração, vem lá o fenobarbital, brometo de potássio, benzodiazepínicos, fenitoína, carbamazepina, valproato. E de todos esses, se a gente pensar qual fármaco a gente pode usar no cão, principalmente no cão, como fármaco de uso primário, somente o brometo e somente o feno. Todos os demais não são bons fármacos antiepiléticos para serem utilizados pro cão. E no caso do gato, o fenobarbital. O brometo não é uma boa opção como primeiro caso, como primeira escolha. Da segunda geração, né, que nós temos aqui vários, felbamato, gabapentina, oxicarbazepina, zonisamida, lamotrigina, levetiracetam, pregabalina, topiramato, nenhum desses é uma boa opção como terapia inicial para o cão e para o gato. Terceira geração, lacosamina e rufonamida, também não são boas opções para o cão e para o gato. E o que eles chamavam de next geração, que a gente poderia já dizer que seria a quarta geração, vários deles, né, que estão sendo empregados na medicina, mas na medicina veterinária ainda a gente não tem essa evidência como utilização de primeira opção, de fármaco de primeira opção para os pacientes epiléticos. Então, o bom e velho fenobarbital continua sendo a primeira opção, sendo que o brometo de potássio também pode ser uma boa opção para o cão. Ok? Lembrem-se de novo que dependendo do mecanismo de ação que você imagine que esteja acontecendo nesse paciente, às vezes a gente não tem como saber disso, né? Eu falei para vocês lá no início, aquele equilíbrio entre excitação e inibição. A gente precisa manter um equilíbrio. Os fármacos antiepiléticos vão fazer justamente isso, né? Fármacos antiepiléticos não são antiepileptogênicos, não vão resolver a causa base. A única coisa que resolve a zona epileptogênica é cirurgia, que existe na medicina e na veterinária está começando devagarzinho. Então eu quero que meus fármacos elevem a quantidade de transmissão GABAérgica, de alguma forma, ou que diminuam a produção glutamatérgica, sinapses glutamatérgicas, diminuindo a excitação, para tentar chegar a um equilíbrio novamente. E aí tem fármacos que agem em locais específicos, sejam nas terminações pré-sinápticas ou nos receptores pós-sinápticos, tanto de mecanismos excitatórios quanto inibitórios. Deixo aqui para vocês esses trabalhos, tá? Tanto em cães quanto em gatos, e esse cara aqui ele é sensacional, trabalhou junto com o professor Holgar, né, junto com o professor David, o Marius Charalambous, ele fez esses 2 estudos sistemáticos de revisão sistemática de literatura, mostrando tudo que existe de terapia antiepilética para o cão, e no próximo que eu vou mostrar para vocês, para o gato. Mostrando qual é o nível de evidência, classificando das evidências mais altas até as mais baixas, que já foram publicadas na literatura científica corrente. Então, com isso, ele mostra que o fenobarbital, como monoterapia, e a imeptoína, que não existe aqui no Brasil ainda, como monoterapia, são fármacos que existem evidência suficiente para que sejam utilizados como primeira opção no cão. O brometo de potássio como monoterapia, ou se precisar ser associado à terapia inicial com fenobarbital, ela tem uma evidência aceitável, nível de evidência aceitável na literatura. O levetiracetam, que eu falei anteriormente, somente como terapia adicional, nunca como monoterapia, como terapia única inicial, tá? Mas como adicional ao brometo, ao feno iniciais, tem condições aceitáveis, nível de evidência aceitável para ser utilizado.
E, finalmente, todos os demais fármacos antiepiléticos, inclusive a zonisamida, que está sendo muito utilizada na Europa e nos Estados Unidos, todos os demais, inclusive aqui, gabapentina, pregabalina e todos os demais que vocês pensarem, topiramato, não importa, tem evidência insuficiente na literatura corrente até hoje para que seja indicado como terapia antiepilética. Bruno, quer dizer então que todos esses demais não prestam para terapia antiepilética? Não é bem assim. Quer dizer que alguns deles talvez tenham poucos estudos bem feitos até hoje com alto nível de evidência. Precisam de mais estudos para se comprovar se realmente são ou não são bons para terapia de manutenção antiepilética no cão. A mesma coisa foi feita para os gatos. Vale muito a pena vocês lerem esses dois artigos. Eles são o carro-chefe hoje, são as bíblias hoje, diria assim, da terapia antiepilética no cão e no gato, respectivamente. Então, mesma equipe, inclusive aqui para os gatos, né? Entrando duas grandes sumidades na terapia, na parte de epilepsia felina, né? Professora Sofia e professor Akos, junto com o professor Hogar e, de novo, o Mário Charalambos, mostrando que no gato, todos os estudos que existem até hoje não mostraram diferença entre fenobarbital, levetiracetam, brometo de potássio, imeptoína, diazepam, zonisamida, primidona, fenitoína. Ou seja, nenhum deles apresenta na literatura até hoje evidências suficientes que tenham um bom efeito antiepilético. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai usar antiepilético para gato? Claro que não, a gente vai usar. Mas a gente, novamente, precisamos de mais estudos com alta consistência, com alta relevância, de alto nível de evidência, para mostrar qual que é o melhor, qual que é o pior. Inclusive, eles mostram os efeitos colaterais, os efeitos deletérios que os fármacos podem causar nos gatos, lembrando, né, que o pior deles nos estudos que existem até hoje na literatura é o diazepam, sendo que por muitos anos o diazepam foi considerado como terapia antiepilética contínua para o gato. Muitos livros, texto, vocês vão ler isso ainda, que pode-se utilizar o diazepam para terapia antiepilética contínua no gato, não no cão, mas no gato. Tá? E aqui ele mostra, né, que é o pior de todos em relação a efeitos colaterais. Muito pior, inclusive, que o próprio brometo de potássio. Né? O brometo de potássio veio anteriormente aqui e que não ofereceu, embora a gente saiba que pode ter efeitos colaterais, levando a síndromes asmáticas em felinos, isso não é uma coisa que tem alto nível de evidência também e que precisa ser melhor investigada. Então, qual fármaco nós vamos utilizar inicialmente? Tanto no cão quanto no gato, o bom e velho fenobarbital. Se ele for bem utilizado e bem monitorado, ele é eficaz, ele tem baixo custo e baixa toxicidade. A dose de 3 a 5 mg por quilo a cada 12 horas no cão, de 2 a 3, né, vocês vão ver agora nos consensos falando até 5 mg por quilo BID a cada 12 horas, religiosamente a cada 12 horas, também em gatos. E a dose inicial, gente, é o que menos importa. Né? Como é que você faz isso aqui, Bruno? Bom, se o paciente tem baixa frequência de crises, quando ele chega para mim, eu vou entrar com 3 mg por quilo a cada 12 horas. Se ele chega com uma alta frequência de crises, ou já tem cluster, ou já fez status, 5 mg por quilo BID. Mas a dose é o de menos, tem pacientes que tomam muito mais do que isso. O que importa mesmo é quanto eles conseguem fazer de concentração plasmática. E depois de 2 semanas, pelo menos, que o paciente estiver fazendo uma terapia adequada a cada 12 horas com a dose que você prescreveu, você pode fazer a mensuração plasmática nos cães e nos gatos. Porque o fenobarbital ele demora cerca de 14 dias para fazer estabilidade sérica. Antes disso, ele pode estar fazendo picos de altos e baixos. Picos de baixa, por isso que alguns animais ainda têm crises epiléticas nesses primeiros 14 dias, isso é esperado. Então não precisa ficar desesperado e colocar um segundo fármaco. Não é assim que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar com monoterapia, lembrem disso. E os picos de altas, nesses primeiros 14 dias, em média, é justamente o que faz com que eles tenham os efeitos colaterais indesejáveis, dentre os quais o principal é a sonolência. Então é muito comum eles ficarem sonolentos, apáticos, prostrados nesses primeiros 14 dias. Isso vai acontecer. Expliquem para o tutor para que ele não tire por conta própria esse fármaco. Claro que se ele ficar tão chapado a ponto de não conseguir fazer suas necessidades, comer, beber, talvez esteja demais, ele é muito sensível a esse fármaco. Então você, como médico veterinário, pode trazer para a internação, acompanhar e se realmente estiver assim, reduz um pouco. Porém, ele vai ficar sonolento. Se ele for mais sensível, ele vai ficar sonolento. Se ele conseguir fazer suas funções vitais, mantenha que isso vai passar.
ok? Vocês terem noção, né? Já foi feita tentativa de estudo científico para tentar causar coma induzido com fenobarbital em animais, isso não foi possível, tá? Então, é um fármaco que, sim, quanto a isso, ele vai ser um fármaco muito seguro, embora ele possa causar sedação, porque é um fármaco barbitúrico, é um efeito colateral dele. Ele é muito eficaz para diminuir a frequência de crises epiléticas quando bem utilizado em cães e gatos, né, sabendo que na literatura entre 60% e 93% dos animais que existem, né, os trabalhos mostram, as revisões mostram, que foram tratados de forma bem sucedida. E nos gatos, a resposta vai variar entre 50% e 80% de sucesso. Então isso vai depender muito de como esteja sendo feito e como que esse gato está sendo manejado. Depois que eu fiz a mensuração sérica, depois desses 14 dias, e eu vou entender se esse paciente está tendo muita crise ainda, se o nível sérico está baixo, então eu posso aumentar um pouco, né, um pouco essa dose. Aí eu vou esperar mais 14 dias pelo menos, remensurar. Isso pode acontecer várias vezes até que eu ache a melhor dose que mantenha a menor frequência de crises para esse animal, para cada indivíduo. Isso tem que ser muito individualizado, ok? Depois que eu achei essa melhor dose, que deixa o animal bem, sem efeitos colaterais sedativos e com poucas crises epilépticas, a cada 3, 4 meses é importante vocês reavaliem. No máximo a cada 6 meses, não mais do que isso. Justamente para a gente evitar, para a gente prevenir efeitos colaterais. Lembrando que o fenobarbital ganhou um rótulo de que é hepatotóxico, e isso é uma enganação. Não, o fenobarbital raramente vai causar hepatopatia nos cães e gatos. Gato muito menos ainda, tá? Mas raramente ele vai causar uma hepatopatia no cão. Ele é metabolizado pelo fígado, ele vai fazer estímulo ao citocromo P450, ele vai entrar nessa via de metabolização, e isso faz com que ele faça um aumento de enzimas hepáticas, mas sem haver lesão dos hepatócitos. E para isso vocês vão entender, fazendo o monitoramento desses exames complementares, que podem estar levados, mas você vai fazer ultrassom abdominal para entender como é que está esse fígado, tá? Que ele não tem lesões estruturais. E mais importante, o paciente não desenvolve sinais clínicos relacionados a isso. Se esse paciente estiver desenvolvendo hepatopatia, procure a outra causa. Possivelmente vai ter uma outra causa associada, tá? Que pode estar cometendo esse mesmo paciente, é claro. Tá? Então, para isso, repito, vocês precisam monitorar no máximo a cada 6 meses. Não adianta só prescrever fármaco e mandar para casa. O proprietário às vezes faz doses super altas, vai voltar, aí sim, doses altas, cuja mensuração sérica esteja extrapolando muito o que é normal, entre 15 e 40, né, 15 e 40, isso pode ser um risco para o paciente, sim. Tá? Se bem utilizado, raramente isso vai acontecer. Tem estudo que mostra que se a gente conseguir manter entre 25 e 35 microgramas por ml de sangue, a gente consegue um bom controle de crises sem efeitos colaterais sedativos, por exemplo. Finalmente, quando que a gente vai pensar que a gente precisa colocar um segundo fármaco porque a gente identifica que o paciente não está bem responsivo ao fenobarbital? Bom, o sucesso terapêutico ele vai ser falado, ele vai ser dado, e os trabalhos mostram muito bem isso, inclusive o consenso, que se a gente conseguir diminuir a frequência de crises em pelo menos 50% do que estava antes do tratamento, já é sucesso terapêutico. Tá? Então 50% do que estava antes, se a gente conseguiu fazer essa redução, já é um sucesso terapêutico. Se caso você esteja trabalhando da melhor forma possível, chegou já nos limites superiores de concentração sérica, às vezes vai precisar até passar um pouquinho, entendendo que pode ser que esse cão seja um pouco menos sensível, você precisa subir essa dose. Se ele começou a apresentar efeitos colaterais, principalmente de sedação, ataxia, e mesmo assim as crises não diminuíram nessa frequência esperada de pelo menos 50%, pode ser que esse paciente tenha uma epilepsia refratária ao fenobarbital. E nesse momento, aí sim, nós podemos pensar em adicionar um segundo fármaco. Não tirar esse, mas adicionar um segundo. Aí vem o brometo de potássio ou o levetiracetam, um dos dois, tá? Gente, isso não deve acontecer de maneira aleatória, sem que vocês tenham certeza de que realmente esse paciente seja idiopático e de que realmente já esgotaram-se todas as possibilidades e que realmente ele não responde bem ao fenobarbital, ok? E o oposto, Bruno, eu estou tratando o paciente, ele não tem mais crises. Quando que eu posso tirar esse fenobarbital? A gente costuma dizer o seguinte: o paciente, se ele ficou 1 ano sem ter nenhum tipo de crise, você pode até fazer a tentativa de diminuição agora, a partir de 1 ano, dessa dose de fenobarbital. Então você vai fazer
diminuições a cada mês, no máximo 20 a 25% da dose mãe, da dose que estava sendo utilizada inicialmente. Ou seja, a gente vai demorar 4 meses em média para fazer a retirada, o desmame do fenobarbital, que não pode ser retirado de uma vez, porque ele pode causar crises epiléticas de rebote. Ok? Uma vez que você está tentando tirar, o paciente voltou a ter crise, volta com a dose que estava anteriormente, que segurava bem essas crises, e mantém possivelmente para o resto da vida desse paciente. O brometo de potássio é uma boa opção, como a gente já viu anteriormente, para cães, como primeira opção. Se um paciente já é sabidamente hepatopata, você não vai entrar com fenobarbital porque ele vai precisar de metabolização hepática e vai estar sobrecarregado e não vai fazer uma boa ação. Exemplo, um paciente que você diagnosticou tendo crises reativas por conta de uma encefalopatia hepática, ele tem lá um shunt portal. Então esse paciente não vai ser bem beneficiado com fenobarbital. É melhor você entrar com outro fármaco, ou o brometo, ou às vezes o levetiracetam se precisar associar com o brometo, tá? Não o fenobarbital. Existe uma vantagem do brometo de potássio que ele pode ser dado uma vez por dia só, para aquele tutor que não tem a mínima capacidade, mínima condição de fazer a cada 12 horas. Embora os sinais colaterais sejam maiores quando a gente faz CID, faz uma vez por dia só. Então tem essa balança, tem que colocar isso tudo na balança. 40 mg por quilo CID, que pode ser, essa dose pode ser dividida 2 vezes, né, por dia, a cada 12 horas, que é melhor, tem menos efeitos colaterais, e de preferência dado junto com alimentos, né, ou logo após os alimentos, porque eles causam uma alteração gastrointestinal, o animal pode desenvolver muitos gases, ânsia, vômito, diarreia, principalmente inicialmente. Tá? A maioria dos pacientes vai se adaptar com isso, então é importante que a gente mantenha junto com a alimentação. Em gatos, já falei para vocês que a gente vai tentar evitar, somente como última opção, quando nada que você já fez nesse gato adiantou, conseguiu segurar a crise, o proprietário às vezes já está querendo fazer eutanásia desse paciente, então é uma opção de última categoria. Por que não tentar entrar com brometo de potássio na dose de 5 a 10 mg por quilo a cada 12, deixando claro que ele pode induzir sinais de asma, mas isso ainda precisa ser melhor estudado, mas o tutor tem que estar muito ciente disso. E se isso acontecer, vocês vão precisar tirar esse brometo de potássio. Tá? Então, última opção, por exemplo, para que esse animal seja uma tentativa de evitar a eutanásia desse animal, por exemplo. Também deve ser feita a concentração sérica, né, sempre de tempos em tempos, da mesma forma que eu falei do fenobarbital, só que o período aqui ele é mais longo, porque o tempo de meia-vida do brometo de potássio é mais longo do que o fenobarbital. Então eu vou esperar uma média de 30 dias até 3 meses para poder fazer a mensuração sérica. Tá? Então lembrem-se disso. Toda vez que a gente mudar, a gente vai remensurar depois de 1 a 3 meses e a cada 6 meses no máximo, que esse paciente está sendo monitorado, precisa ser feita essa remensuração para saber se está tudo bem. Não há metabolização hepática, porém ele vai ser excretado inalterado na urina, então cuidado com pacientes nefropatas. E outra coisa, como ele é entendido como se fosse um sal, né, o brometo, ele é entendido como se fosse um sal no organismo, se o paciente estiver comendo uma dieta com altas concentrações de sal, de cloreto, ele pode simplesmente reter o cloreto e mandar embora o brometo. Isso faz com que o paciente tenha diminuição de concentração sérica e isso pode gerar crises epiléticas por diminuição de limiar de excitabilidade. Então, o que é a nossa dica? Deixe claro para o tutor, não fique variando a dieta desse paciente. Uma vez que foi estabelecido uma boa concentração sérica, está fazendo um bom controle de crises, mantenha a alimentação desse paciente sem fazer alterações ou sem ficar colocando petisco, dando coisa salgada, porque isso pode comprometer, levando a mais crises. Cuidado, né, com o paciente que toma furosemida, que também pode fazer uma maior eliminação desse brometo de potássio. Efeitos colaterais, claro que existem, como eu já falei para vocês do feno, sedação, ataxia. Esses podem acontecer, principalmente nos momentos iniciais, ou quando esse paciente está fazendo um uso de dose muito alta. E uma coisa que é muito comum, polifagia, cuidado para esse animal não ganhar peso e ficar em subdose, polidipsia e poliúria. Isso também vai ser muito comum, tanto no feno quanto no brometo. Polifagia, poliúria e polidipsia. Tá? Sedação também no brometo. Raramente está em cinza. Hepatotoxicidade, alterações hematológicas, dermatite necrolítica superficial, pancreatite, disquinesias e ansiedade, hipoalbuminemia. Tá? Então isso aqui raramente pode acontecer. Fiquem de olho para isso, a gente vai controlar bem de perto esse nosso paciente. No caso do brometo de potássio,
pode causar náusea, vômito, diarreia, como eu já falei para vocês, um pouco de ataxia e debilidade nos membros pélvicos, principalmente se essas doses estiverem muito altas. E de maneira menos comum, menos frequente, mudanças de personalidade, alguns se tornam agressivos, irritabilidade, hiperatividade, bromoderma, que saem como se fossem uns comedões na pele do animal, megaesôfago também raro, mas pode acontecer, tosse persistente e aumento do risco de pancreatite. Tá? Então fiquem de olho, monitorem esse paciente aí no máximo a cada 6 meses. Então o que eu estou propondo para vocês aqui, pensem em paciente como se ele tivesse entrado com uma terapia antiepilética com fenobarbital, sempre vai ficar monitorando. Vamos supor que ele começou a partir de um momento fazer muita crise. Vocês vão mensurar de novo e entender se não tem se a doença de base não está piorando, se não surgiu uma doença de base. Se tiver tudo certo e esse paciente que tiver com fenobarbital dentro da margem, eu posso aumentar esse fenobarbital, subir ainda dentro da margem. Se ele continuar tendo crise, vou mensurar de novo, vou fazer tudo isso até que eu tenha certeza que já está em nível, às vezes até ultrapassando o superior da margem, e se ele começar a fazer um pouquinho de efeito colateral sedativo, está na hora de parar. Não adianta ficar aumentando mais esse fenobarbital. Então agora é a hora de começar a introduzir um segundo fármaco se essas crises continuaram aumentando a sua frequência. E aí, então, eu vou poder associar ou o brometo ou o levetiracetam. E aí, na mesma coisa, eu vou fazer, se for o brometo, mesma coisa, mensuração, ver se está dentro da margem, ver se posso subir um pouco, piorou, ver se está dentro da margem, subir, até o momento que não dá para subir mais. E aí, talvez seja o momento de colocar um terceiro fármaco antiepilético, como é o caso do próprio levetiracetam. Felizmente, a minoria dos pacientes a gente precisa chegar num terceiro fármaco, desde que a gente faça um bom acompanhamento, uma boa investigação de etiologia e uma boa monitorização dessa terapia antiepilética. Tá? Existem vários fármacos para serem os novos fármacos que podem ser utilizados, dos quais o levetiracetam tem no Brasil, topiramato tem no Brasil, gabapentina, pregabalina, porém eu já falei para vocês, né? O que nós sabemos hoje, das evidências que nós temos na literatura é o levetiracetam, ele tem evidências de que pode ter um bom efeito antiepilético, os demais ainda não. Tá? Os demais ainda não, embora, caso seja a única opção, a gente às vezes faz uso de gabapentina, de pregabalina, ocasionalmente, né, a gente vê topiramato, a gente não gosta, na nossa experiência não é muito legal com topiramato, e lá fora tem o pessoal usando zonisamida e mais estudos precisam surgir para mostrar se realmente é eficaz ou não. Esse levetiracetam, ele é muito seguro, bem tolerável e não, como eu já falei para vocês, não tem evidência para uso primário. Tem uma exceção, aqueles gatinhos que fazem crises epiléticas reflexivas que eu mostrei para vocês, eles parecem responder muito melhor ao levetiracetam do que ao fenobarbital como primeira escolha. Tá? Mas no cão, ele não tem evidências ainda que a monoterapia com ele seja eficaz. Então cuidado, tá? Tem uma onda muito grande no Brasil de veterinários prescrevendo levetiracetam como o primeiro fármaco. Tá? Isso não é muito legal. Então, dose de 20 a 40 mg por quilo a cada 8 ou a cada 6 horas. Pode ser via oral, pode ser, no caso, né, a gente não tem aqui no Brasil, o injetável ainda, lá fora tem. Tomara que isso chegue logo pra gente, principalmente para vocês intensivistas. É muito bom usar o levetiracetam injetável, porque ele não vai fazer depósito orgânico, que nem o fenobarbital faz. Ele pode ser colocado e retirado a qualquer momento. O fenobarbital já falei para vocês que não, a gente precisa tirar eles aos poucos. Além de ser utilizado como terapia adicional quando é necessário, ele pode ser utilizado também como pulsoterapia nos casos que nós temos pacientes que fazem cluster bem periódicos. É muito comum ver as tabelinhas assim, o paciente tem a cada 14 dias ele tem crises epiléticas. Isso é muito comum, gente. Fica lá 14 dias sem crise, 15º dia, crises. 16º dia, crise. E aí vem cluster. Aí para, por 14, 15 dias, cluster de novo. Então, nesses que a gente consegue reconhecer, a gente entra com uma dose alta de 60 mg por quilo e a partir daí a gente mantém a dose de 20 a 40 a cada 8 até que o paciente fique 48 horas sem crise. Continuou dando a cada 8 horas, a hora que ele ficar 48 horas sem ter nenhuma crise, a gente suspende. Aí vai ter lá os 14 dias dele, a hora que ele entrar em cluster de novo, a gente vai fazer a mesma coisa. Por quê? Para tentar diminuir a quantidade de crises durante esse cluster. Tá? Então tem paciente nosso que chega fazendo lá 10, 20 clusters, 20 crises no mesmo dia, a gente começa a fazer essa pulsoterapia e ele reduz aí para 3, 4 crises num dia. Tá? Então vai ser menos agressiva, vamos dizer assim, para esse paciente. Muito, muito tranquilo, né? A utilização do levetiracetam, bastante seguro,
mínima metabolização hepática e renal. Lembre-se que o fenobarbital ele altera a sua disponibilidade, aumenta a sua eliminação. Por isso, a gente não vai começar com dose de 10, a gente vai sempre começar com dose de 20 quando associado ao fenobarbital. E ele, da mesma forma que todos os outros antiepiléticos, ele também tem o efeito honeymoon, o efeito lua de mel, ou seja, no início tudo mil maravilhas, depois de um tempo ele vai perdendo o seu efeito, tá? É a tolerância funcional que existe em todo antiepiléptico, que vai acontecer também com o levetiracetam, tá? A gente não sabe ainda níveis de concentrações séricas, então a gente não vai monitorar isso, embora seja bom acompanhar a hematologia, a bioquímica desse paciente a cada 6 meses também. Beleza? Finalmente o diazepam, que era adequado antigamente para fazer uso em felinos, mas eu já mostrei para vocês, né, os novos trabalhos falam que não é legal, porque ele pode causar necrose hepática fatal aguda. Então, ele pode ser deixado simplesmente para quando a gente precisa tratar status epiléticos e cluster, e a gente vai mostrar isso melhor na próxima aula. E também muito utilizado para a gente fazer diagnóstico terapêutico. Será que aquele problema que eu estou vendo ali naquele animal, que parece episódico, ou até que parece que é algo prolongado, será que aquilo é uma crise epiléptica? Exemplo, esse cão, com esses tremores, ele chegou pra gente, nosso atendimento, e eu precisava entender o que são esses tremores somente da face dele. E olha essa respiração muito ofegante. Será que isso é uma crise epilética ou não? Então aqui a nossa residente ia fazer ali a injeção intravenosa. Na verdade ela preferiu fazer intrarretal, porque o paciente estava agitado, ela estava sozinha. Então ela vai lá, tira, né? Vocês estavam vendo que tinha uma butterfly, ela tirou e colocou a seringa diretamente dentro da ampola retal, fez a aplicação e olha, quase que imediatamente o paciente para de ter crise epiléptica. Quase imediatamente, quer dizer, para de ter os tremores, né? Continua ofegante, mas olha, os tremores pararam. Agora a gente tem certeza que isso era uma crise epiléptica. O eletroencefalografia, claro, né, vai te dar uma certeza maior ainda. Mas agora que eu sei que é uma crise epilética, eu vou investigar o porquê. Tem uma causa base? O que está acontecendo? E depois a gente vai descobrir que esse paciente tinha linfoma no encéfalo. Tá? Era a causa da epilepsia primária desse cão. Então lembrem-se, gente, para a gente resumir tudo que a gente está falando aqui, deixe claro, a comunicação com o tutor é muito importante. Cabe ao proprietário não julgar e confiar na sua terapia pelas 2 primeiras semanas, principalmente, quando o fenobarbital está sendo instituído. O paciente vai ficar sedado, pode ter crises ainda. Então, calma, expliquem para eles que eles precisam ter paciência, diminuir a ansiedade. Eles não devem mudar ou suspender a medicação por conta própria de maneira alguma. Evitar modificação no ambiente para diminuir a excitação desse paciente também, tá? Evitar, porque isso pode causar mais excitação. Não suspender ou diminuir a medicação depois que as crises forem controladas. Isso é muito comum. Então deixem claro, não, nós não vamos tirar, não diminuam por conta própria. Isso pode ser prejudicial para o paciente. E que ajustes na dose ou associação de outros fármacos podem ser necessários. Expliquem tudo isso desde a primeira consulta, desde a primeira conversa, para eles não imaginarem que vocês estão fazendo testes, que vocês estão perdidos, né, ou que esse paciente continua apresentando crise. Por quê? Porque a maioria vai continuar apresentando. Mas a gente precisa entender o quadro clínico de cada paciente. Já comentei que o sucesso da terapia depende principalmente da redução da frequência em pelo menos 50% desses pacientes. 50% da frequência das crises tem que diminuir. Isso é sucesso terapêutico na teoria. Mas claro, tem pacientes que fazem 20 crises por dia, você diminuiu para 10 por dia. Será que isso é suficiente? É muito individual. Então a gente também vai ter que colocar isso na balança e o tutor, claro, vai ter que entender se isso é compatível com a qualidade de vida dele e da família. O sucesso vai depender muito da orientação e da cooperação desse proprietário, da monitoração terapêutica desses fármacos. Tá? A gente precisa de colaboração, isso vai ser essencial. E o fracasso dessa terapia? Por que não está dando certo? Por que está piorando? Pode ser porque haja uma doença progressiva que não foi identificada, foi dado um diagnóstico de epilepsia idiopática quando não foi ainda verificado se realmente é isso que está acontecendo no paciente. Isso é muito comum. Às vezes o veterinário não deu orientação adequada, não está fazendo a mensuração sérica, isso nunca falou isso para o tutor não faz porque não sabe. Ou às vezes falou tudo, mas o tutor colabora de maneira insuficiente. Existem muitos que fazem isso, né? Não colaboram suficientemente. Não dão a cada 12 horas, atrasam o fármaco, isso pode ser problemático. Usam fármacos de maneira incorreta, estão usando lá. Tem um médico na família que aconselhou que eles dessem oxicarbamazepina. Não é um fármaco adequado para o cão e para o gato. Tá? Então não vai ser legal, não vai fazer um bom controle de crises. Então a gente precisa
deixar isso tudo redondinho antes de pensar, será que esse paciente tem epilepsia refratária? Epilepsia farmacorresistente? A gente sabe que dentre os pacientes com epilepsia idiopática, cerca de 20 a 30% dos pacientes vão desenvolver epilepsia farmacorresistente. Ou seja, não vão apresentar melhora, mesmo quando utilizados dois fármacos de maneira isolada ou associados, eles não vão ser capazes de diminuir a frequência de crises em pelo menos 50%. Isso a gente chama de epilepsia farmacorresistente. E aí nós sabemos, né, existem algumas proposições, umas perspectivas para esses caras que a gente chama de refratários. Né, a refratariedade à terapia medicamentosa, aos tratamentos convencionais. Existem algumas proposições na literatura, mas ainda não existem evidências bem consolidadas. Então, a estimulação de nervo vago já foi tentado, tanto pela pressão do olho, quanto a implementação de marca-passo perto de nervo vago, para tentar diminuir o estímulo pró-epiléptico, né, meio que tentar dar uma equilibrada entre sistema nervoso autônomo e tanto simpático quanto parasimpático, diminuir o gatilho, porque na medicina isso tem tido algum sucesso. Na veterinária, os trabalhos feitos ainda são controversos. A cirurgia para retirada da zona epileptogênica, ela é muito já realizada nas epilepsias de lobo temporal no ser humano, mas na veterinária isso ainda está engatinhando. O uso do canabidiol, que talvez hoje é o que está mais em vogue na discussão, né? O canabidiol parece que ele é muito eficaz, já tem estudos de alta evidência para dois tipos específicos de epilepsia no ser humano, em crianças que têm não só epilepsia, mas síndromes que acarretam no atraso do desenvolvimento motor, cognitivo, memória, etc. Então são duas síndromes muito específicas, uma chama Lennox-Gastaut e a outra chama síndrome de Dravet. Nesses casos específicos, temos trabalhos suficientes com alto índice de evidência mostrando que o canabidiol purificado, isolado, com baixíssimos índices menores do que 0,3% de THC, tem efeito antiepilético adequado, ok? Para as demais epilepsias ainda não tem estudos que mostrem essa adequação. E na medicina veterinária tampouco. Tá? Nós temos somente um estudo que fez uso do canabidiol, que foi publicado pela equipe do pessoal do Colorado State University, e não foi eficaz como imaginava-se. Não teve, no final das contas, diferença entre o grupo que recebeu placebo e recebeu canabidiol. Porque a dose talvez tenha sido baixa, porque a frequência não tenha sido talvez a mais adequada. A gente ainda não sabe exatamente a farmacocinética do canabidiol isolado para o cão e para o gato. Tá? Esses estudos estão sendo feitos. Por enquanto, no Brasil, o pessoal está comercializando mesclados que são completamente sem controle de qualidade, sem controle de origem, mesclados com muito THC. E os trabalhos, já tem 2 trabalhos publicados muito importantes para o cão e para o gato que mostram que o THC ele não é bom para o cão e para o gato. Ele pode aumentar os índices de toxicidade, os índices colaterais e não fazem um bom efeito antiepiléptico no cão e no gato. Então cuidado, tá? Primeiro que por enquanto isso aqui continua proibido a prescrição pelo médico veterinário no Brasil e a manipulação de qualquer canabinoide. Então a gente precisa entender um pouco melhor isso aqui antes de sair prescrevendo. Terapia celular, a mesma coisa para a epilepsia veterinária. Ainda não existe evidência de que seja efetiva para controle de crises epilépticas. Dietas hipoalergênicas, isso começa a ser estudado para algumas doenças da medicina veterinária, como, por exemplo, a dieta livre de glúten para cães que apresentam discinesias paroxísticas específicas, raças específicas. Isso ainda não foi testado para as epilepsias especificamente. Na medicina isso já é mais avançado. E finalmente as dietas cetogênicas, que são baseadas em altos níveis de gordura, né, de ácidos graxos, que na medicina também, para crianças principalmente, é bem efetiva, pode ser efetiva dependendo do paciente. E na medicina veterinária a dieta tipicamente cetogênica não é boa, ela causa efeitos colaterais importantes, principalmente desenvolvimento de pancreatite. E para isso foi estudada uma alternativa, a utilização de uma semicetogênica, que foi proposta através da utilização de ácidos graxos de cadeia média. E aí sim, esses ácidos graxos de cadeia média sendo convertido em metabólitos que vão ser utilizados para captação de energia pelos neurônios do paciente epilético. O paciente epilético, tanto na medicina quanto na veterinária, sabidamente o seu cérebro não consegue captar a glicose de maneira adequada, como um cérebro de um paciente normal. Tá? Então,
Quando a gente faz o uso dessas terapias com dieta semicetogênica, com ácidos graxos de cadeia média, tem uma dieta comercial, ou então o pessoal que tem feito suplementação com óleos específicos com esses ácidos graxos, parece que isso tem dado uma melhora, uma diminuição da frequência de crise em alguns animais. Não para todos, mas para alguns pode ter efeitos satisfatórios, tá bom? Então, eram essas as condições que eu queria que vocês tivessem em mente de uma maneira padronizada antes que a gente passe para o desenvolvimento agora das crises que são agrupadas em cluster ou status epiléticos, que são realmente terapias emergenciais que precisam ser adequadamente endereçadas, mas vocês precisam ter esse conhecimento geral e bem padronizado de tudo que está acontecendo na epileptologia veterinária, tá bom? Como consideração final para vocês, eu deixo aqui, tratem esse paciente de maneira adequada e tratem ele precocemente. Tá? É uma frase que foi falada lá por Sanders em 2015 e que eu acredito que seja muito contemporânea, tá bom, gente? Agradeço, daqui a pouco vocês vão ver então o próximo vídeo de status e de cluster. E lembrem-se, quem quiser se aprofundar na área, nós temos o nosso curso de epilepsia, é só entrar em contato com a gente pelo Neurovet no Instagram, tá bom? Um abraço, gente, tudo de bom.